Olá, eu sou Roberto Medeiros. Refletir antes de agir. Isso é essencial na nossa vida. E essa é a nossa dica de segurança para hoje. Refletir. Pensar duas vezes. Você já deve ter ouvido isso, né? Tem que pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. Isso é essencial dentro da nossa vida. Para quê? Para a gente tomar decisões sábias, para não ter acidente, para não ter doença. Pensa duas vezes antes de você falar alguma coisa, antes de você tomar uma atitude. Isso demonstra sabedoria da sua parte. E eu vou fazer aqui duas aplicações bem clássicas da segurança do trabalho com relação a refletir antes de agir. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer aqui é com relação a um ambiente de trabalho onde frequentemente as pessoas têm problema na coluna, levanta muito peso, então é mais comum as pessoas sentirem mais dores na coluna, às vezes serem afastadas do trabalho e é importante a gente refletir, pensar duas vezes para quê? Para não prejudicar mais ainda a saúde desses trabalhadores. Então vamos lá, vamos pensar duas vezes. Se as pessoas estão tendo problema na coluna, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer no nosso ambiente de trabalho para reduzir essa carga na coluna, na lombar, das pessoas? Então é importante que a gente reúna as pessoas que estão ali na empresa, que estão naquele setor, para a gente pensar, poxa, será que pode ser carregado em duas pessoas? Será que a gente pode colocar um carrinho com uma rodinha para não precisar ficar levantando o peso com a força do corpo? O que ergonomicamente pode ser adaptado? Então essa é uma primeira reflexão sobre a importância de pensar antes de agir. A segunda reflexão que eu gostaria de fazer aqui é com relação à parte do corpo humano que mais é atingida pelos acidentes. Você sabe qual é a parte do corpo humano que mais é atingida pelos acidentes? São as mãos. Então, as mãos são as partes mais atingidas. Se a gente sabe disso, o que a gente pode fazer para que as mãos elas não sejam atingidas, então, e sofram um acidente, um corte, tenha que ir para o hospital, tenha que fazer ponto. O que dá para fazer? Usar a luva? Só usar a luva? Que outras medidas a gente pode estabelecer? Então, esse é o incentivo. Pensar antes de agir, antes de tomar uma decisão, antes de fazer um trabalho, porque isso pode evitar muitos acidentes, pode evitar muitos problemas. E fazendo uma aplicação sobre essa questão de pensar antes de agir, de fazer uma análise preliminar ali dos riscos, de pensar duas vezes, tem uma história fenomenal sobre esse assunto que mostra a importância disso. Porque tinha um fazendeiro, há muito tempo atrás, que ele criava uma raposa, algo meio estranho. Não é muito comum as pessoas criarem raposa, mas ele criou aquela raposa desde que nasceu pequenininho e tinha na casa dele, a família dele, a esposa, tinha um filho pequeno e ele saía para trabalhar cedo, voltava de noite e lá estava a raposa. E aí o que aconteceu? Seus vizinhos, seus amigos falavam, olha, cuidado, toma cuidado com essa raposa, que ela pode machucar seu filho, pode machucar sua família, não é um bicho selvagem, então não dá para confiar nela, então toma cuidado. E ele sempre falou, não, eu confio nessa raposa, ela não vai fazer isso, eu cuido dela desde pequenininha. Então, só que sempre vinha esses comentários e aí o que aconteceu? Teve um dia que ele chegou do trabalho né, a raposa veio receber ele e a raposa estava com a boca toda ensanguentada. E aí ele se apavorou com aquilo, porque o que foi a primeira coisa que ele lembrou? Lembrou o que todas as outras pessoas estavam falando para ele, e aí ele, sem pensar duas vezes, ele pegou o machado que ele tinha e matou aquela raposa, acertou a cabeça dela. Quando ele chegou no quarto, aquele desespero, achando que o seu filho tinha acontecido alguma coisa, ele viu uma cobra morta e o seu filho estava dormindo. Então, é simples, mas que mostra uma grande lição essa história. A gente tem que pensar muito bem antes de agir, porque depois que aconteceu o acidente, aconteceu a doença, aí não tem como voltar no tempo, voltar atrás para mudar alguma coisa.
Por isso, pense antes de agir. Pense para que não aconteça um acidente com você, com ninguém da sua equipe. Pense nas medidas que você vai tomar para que não aconteça algo mais grave, que depois você não tenha como voltar atrás. Analise e trabalhe com segurança para que a gente não tenha acidentes nos ambientes de trabalho. Não deixa de compartilhar esse vídeo com pessoas que você acredita que possam ser beneficiadas com essa informação. Deixa seu like aqui, seu comentário se você gostou e até o próximo vídeo.